Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para juntos agora prepararmos o nosso estudo bíblico de congregação da semana 1 a 7 de julho. Nós hoje estaremos iniciando o capítulo 12. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos, meus queridos irmãos e amigos, mais uma vez aqui no nosso canal, Mundo das Testemunhas de Jeová, para agora juntos prepararmos mais uma parte importante de nossa reunião, que é a última parte, que é o estudo de congregação. Nós hoje estaremos iniciando o capítulo 12, falando corajosamente com a autoridade de Jeová. Então, Paulo e Barnabé demonstram humildade, perseverança e coragem. Essa consideração desse capítulo está baseada no livro de Atos, capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 28. Então, apenas antes do início, gostaria de lembrar você mais uma vez de se inscrever no canal. Se você ainda não é, faça isso rapidamente e ative o sino para que você possa receber toda semana vídeos novos e assim se preparar melhor para a sua reunião, ok? Então vamos lá. Vamos iniciar fazendo a leitura dos parágrafos e depois obtendo as respostas. A cidade de Listra está em confusão. Um homem manco de nascença pula de alegria depois de ser curado por dois estranhos. As pessoas suspiram de admiração, e um sacerdote de Zeus traz coroa de flores para os dois homens, que a multidão acredita serem deuses. Touros bufam e berram enquanto o sacerdote faz preparativos para sacrificá-los aos homens. Paulo e Barnabé gritam protestos e rasgam suas vestes. Daí correm para o meio da multidão e imploram para que não sejam adorados. Mesmo assim, mal conseguem impedir a multidão de fazer isso. Então, opositores judeus chegam de Antioquia, da Pisídia e de Icônio. Por meio de calúnias, eles envenenam a mente dos habitantes de Listra. A mesma multidão que antes queria adorar a Paulo, agora o cerca e lhe atira pedras até ele perder a consciência. Depois de darem vazão à sua ira, eles arrastam o corpo ferido de Paulo para fora dos portões da cidade e o deixam ali, achando que ele está morto. Então a pergunta do 1 e do 2. O que aconteceu enquanto Paulo e Barnabé estavam em Listra? Então eles curaram um manco de nascença e por causa disso o povo começaram a fazer preparativos para adorar a eles pelo feito. Por mais que Paulo e Barnabé pedisse para não fazer, nada adiantava. Mas quando opositores judeus ficaram sabendo disso e chegaram à cidade, eles conseguem envenenar a mente daqueles que antes queriam adorar os dois e agora tentam matá-lo. Leitura do 3. O que levou a esse incidente dramático? O que os atuais proclamadores das Boas Novas podem aprender dos acontecimentos que envolveram Barnabé, Paulo e os instáveis habitantes de Listra? E como os anciãos cristãos podem imitar o exemplo deixado por Barnabé e Paulo, que perseveraram fielmente em seu ministério, falando corajosamente com a autoridade de Jeová? Que pergunta vamos considerar neste estudo? Então a resposta é o parágrafo todo, né? Então temos 3 perguntas. O que levou a esse incidente dramático? O que os atuais proclamadores das Boas Novas podem aprender dos acontecimentos que envolveram Barnabé, Paulo e os estáveis habitantes de Listra? E como os anciãos cristãos podem imitar o exemplo deixado por Barnabé e Paulo, que perseveraram fielmente em seu ministério, falando corajosamente com a autoridade de Jeová? Subtítulo: Uma grande multidão se tornou crente. Não muitos dias antes, Paulo e Barnabé haviam sido expulsos da cidade romana de Antioquia da Pisídia, depois que opositores judeus lhes causaram problemas.
Mas, em vez de ficarem desanimados, os dois homens sacudiram o pó dos seus pés contra os habitantes da cidade que não eram receptivos à mensagem. Paulo e Barnabé partiram pacificamente, deixando aqueles opositores entregues às consequências que viriam da parte de Deus. Sem perder a alegria, aqueles dois missionários continuaram sua viagem de pregação. Caminhando cerca de 150 quilômetros em direção ao sudeste, eles chegaram a um planalto fértil, localizado entre os montes Tauro e os montes Sultão. Inicialmente, Paulo e Barnabé pararam em Icônio, uma das principais cidades da província romana da Galácia. Diferentemente das outras cidades da região, Icônio era influenciada pela cultura grega. Nessa cidade havia uma influente população judaica e um grande número de prosélitos. Como era seu costume, Paulo e Barnabé entraram na sinagoga e começaram a pregar. Eles falaram de tal maneira que uma grande multidão, tanto de judeus como de gregos, se tornou crente. Então a pergunta: por que Paulo e Barnabé viajaram para Icônio e o que aconteceu ali? Bem, porque eles foram expulsos da cidade romana de Antioquia da Pisídia, depois que os opositores lhes trouxeram dificuldades. Então eles viajaram em direção ao sudeste e chegaram na cidade de Icônio, e, como de costume, entraram na sinagoga e começaram a pregar. E o resultado foi positivo. Uma grande multidão de gregos e judeus se tornaram crentes. Leitura do 6. Por que a maneira de Paulo e Barnabé falar era tão eficaz? Paulo era um poço de sabedoria das Escrituras. Com habilidade, ele citava história, profecias e a lei mosaica para provar que Jesus era o prometido Messias. Quanto a Barnabé, era bem evidente seu interesse pelas pessoas. Nenhum dos dois confiava em seu próprio entendimento, mas eles falavam com a autoridade de Jeová. Como você pode imitar esses missionários em sua pregação? Conheça bem a palavra de Deus. Selecione textos bíblicos que sejam de maior interesse para seus ouvintes. Procure maneiras práticas de consolar aqueles a quem você prega. E sempre baseie seu ensino na autoridade da palavra de Jeová, não na sua própria sabedoria. Porque Paulo e Barnabé eram instrutores eficazes, e como podemos imitá-los? Bem, porque eles falavam com a autoridade de Jeová, e nós podemos imitá-los por conhecer bem a palavra de Deus. E quando tivermos a oportunidade de falar com as pessoas, podemos selecionar textos específicos que seja útil para o morador. Podemos também ajudá-los no que eles precisam e sempre basear o nosso ensino na autoridade de Jeová. Vamos fazer também a consideração do quadro na página 96. Icônio, cidade dos frígios. Icônio estava localizada num planalto bem irrigado e fértil, e ficava num cruzamento de uma importante rota comercial que ligava a Síria com Roma, Grécia e a província romana da Ásia. A região local se baseava na adoração de Cibele, a deusa frígia da fertilidade, e durante o período helenístico incorporou traços da adoração praticada pelos gregos. A cidade veio a ficar sob o domínio romano em 65 a.C. e, no primeiro século Era Comum, era um grande e próspero centro comercial e agrícola. Embora Icônio fosse o lar de uma influente população judaica, a cidade parece ter preservado as características da cultura grega adquiridas durante o período helenístico. O relato de Atos, na verdade, fala de habitantes judeus e gregos. Icônio ficava na fronteira entre as regiões da Licaônia e da Frígia, na Galácia. Certos escritores antigos, como Cícero e Estrabão, chamaram Icônio de cidade da Licaônia, e, do ponto de vista geográfico, a cidade realmente pertencia a essa região. No entanto, o relato de Atos não inclui Icônio como parte
da Licaônia, onde a língua licaônica era falada. Por essa razão, críticos argumentavam que o relato de Atos não era exato, mas, em 1910, arqueólogos descobriram inscrições na cidade indicando que o frígio foi o idioma falado em Icônio por 2 séculos após a visita de Paulo e Barnabé. Assim, o escritor do livro de Atos estava correto em distinguir Icônio das cidades da Licaônia. Então, muito bem, finalizamos aqui a nossa consideração e espero que possa ter sido de proveito para vocês. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até a um próximo vídeo, se Deus quiser.